ainda aqueles cuja susceptibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões que se os põem em evidência. Nós, na casa espírita, quantas vezes não nos deparamos com irmãos trabalhadores que, quando nós pedimos para eles servir água, ficar na recepção, eles acham que estão sendo excluídos, que estão sendo penalizados ou diminuídos. Trabalhar mesmo tem que ser na sala de paz, de preferência no trabalho mediúnico. Aí sim está trabalhando. Quando não é convidado para um trabalho mediúnico, ele não tem valor. E nós não sabemos que isso não é bem assim. Porque nós sabemos que todo trabalho dentro de uma casa espírita é fundamental e importante. Não existe aquele mais importante nem aquele menos importante. Muito pelo contrário. Para mim, eu sempre digo que aquele que fica na recepção tem a maior responsabilidade do que aquele que está na sala de passe, porque ele é o cartão de visita. Ele é aquele que vai mostrar, às vezes para a pessoa que nunca foi a uma casa espírita, o que é o espiritismo, como é um acolhimento fraterno, como é receber alguém com indulgência, respeitando, acolhendo com amor e carinho, um sorriso, uma palavra, um tom de voz que agrade. Então, tudo é fundamental. Nenhum trabalho é menor. E tem pessoas que acham que elas só serão importantes se elas estiverem lá na frente fazendo o evangelho ou trabalhando, dando passividade. Não, gente, todo trabalho é nobre. E isso não diminui ninguém e não engrandece ninguém. E aí, em relação à susceptibilidade que a gente viu que Kardec falou, essa susceptibilidade é o nível da capacidade do sujeito em se sentir ofendido. Ou seja, quanto maior a nossa susceptibilidade, mais facilmente nós vamos nos sentir ofendidos por qualquer coisa, e isso chama-se melindre, mas vamos ficar melindrados. E continua ainda, tem um livro que é A Convivência na Casa Espírita, escrita por J.R. Roberto Almeida, e ele fala assim: pode-se compreender o melindre pelo viés psicológico como um artifício usado pelo ego para preservar sua própria identidade. Quando o ego se sente ameaçado ou desestabilizado por algo ou alguém, reage através de um fechamento psíquico, de um retraimento emocional, visando preservar, numa atitude defensiva e imatura, as estruturas, que são orgulho, vaidade, o egoísmo do seu próprio eu. E aí, gente, como a gente sempre fala, é o nosso instinto animal agindo, porque nós sabemos que o animal ataca para se defender. Ele se fecha. A gente vê, por exemplo, a tartaruga, ela recolhe todo o seu corpo no casco para se proteger, para se defender. O caracol entra dentro da sua casinha e muitas vezes nós agimos assim, quando nós achamos que as coisas não são como nós gostaríamos que fosse. Nós não estamos em evidência, não somos elogiados, não somos paparicados, nós nos retraímos e nos fechamos. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de observar o que está acontecendo, deixamos de aprender e também de compartilhar. Então, é o nosso instinto animal ainda, ali se apresentando. Pode-se compreender o melindre pelo viés psicológico como esse artifício, e aí esse melindre é a causa de muitas discussões que poderiam ser evitadas. Bastaria uma atitude de tolerância, de compreensão, e isso tudo passaria. Todos nós, espíritas, somos ainda muito imperfeitos, por isso que nós vivemos na Terra. Nós estamos sujeitos a ter atitudes, a falar alguma coisa que às vezes possa vir a ofender alguém, a magoar alguém. Só que aí sempre tem que ter um pacificador, aquele que venha para acalmar e não para colocar lenha na fogueira. E essa tolerância mútua,
Esse perdão pode transformar as coisas banais e sem importância em episódios que a gente pode julgar de terrível ofensa. Aí o mal já está feito, aí estragou tudo. Muitas vezes nós nos tornamos muito suscetíveis ao melindre quando nós estamos estressados, quando nós estamos passando por algum problema conjugal, às vezes uma separação, um problema familiar ou até mesmo financeiro, um desemprego ou alguma experiência que nos frustrou. Tudo isso faz com que nós nos fragilizemos. Aí qualquer coisinha que alguém fale, pronto, foi a gota d'água num copo cheio, aí transborda. Transbordou, aí começa ali o nosso primeiro estágio do melindre. Vem aquela mágoa, aí o ressentimento, daí a gente começa a ficar com raiva, nos tornamos agressivos e vem a pior parte. Queremos vingança. Aí a gente fica assim, ele não perde por esperar. A justiça divina tarda, mas não falha. São ditados maravilhosos que se aplicam realmente. Eles existem, mas eles demonstram o nosso lado vingativo. E isso é tão natural ainda em nós. E precisamos lutar, trabalhar para evitarmos isso. Precisamos e devemos lutar contra essa tendência. E quando nós nos sentirmos melindrados, é importante que a gente reflita, tente parar e pensar, por que será que eu estou me sentindo assim? O que será que está por trás disso? Será que é o orgulho, a desvalorização ou alguma influência espiritual? Se a gente parar para pensar, é um pouco de tudo. A influência espiritual pode ser até o último que aconteça, mas ele acaba acontecendo porque nós abrimos um precedente, abrimos a brecha para atrair isso. Mas primeiro, nós ficamos lá, nos sentindo desvalorizados, e depois a gente acabou abrindo a brecha para isso realmente. Por isso que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e orarmos pedindo iluminação, força, proteção. Aquela frase de vigiar e orar é o nosso lema de vida, de qualquer cristão, não importa a crença que pratique. E aí, nós ainda temos alguns trechos para refletirmos. Bom, falamos bastante o que é melindre, por que ele acontece e tudo mais. Mas o que a gente pode fazer para tentar consertar essa situação, evitar que isso aconteça? E Chico Xavier vem lá no livro Sinal Verde nos dizer assim: não permita que suscetibilidades lhes conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizades. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Nenhum de nós quer ser um espinheiro, né? Todos nós queremos ser as pétalas da rosa e não o caule espinhoso de uma roseira. Vamos procurar exalar o perfume do amor e não oferecermos o espinho que provoca dor e faz sangrar corações. Por isso, lutemos contra o melindre e o orgulho, colocando a tolerância antes de tudo. Afinal, muitos são os que toleram as nossas fraquezas e, usando os ensinamentos de Cristo para mudarmos, renovar nossos pensamentos e atitudes, sem melindres e sem orgulho. Eu queria
encerrar o nosso evangelho de hoje com uma meditação que vem aqui do livro que eu gosto muito, sempre que eu falo para vocês, que é Minutos com Chico. E aí vem aqui, Chico, nesse livro Minutos com Chico, tem um capítulo que fala assim: cuidado com as brasas. Não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Isso é verdade. Se eu não der brecha do orgulho, ele não vai aflorar. Com muita sabedoria e delicadeza, Chico toca no tema das nossas inferioridades, das brasas interiores que servem de instrumento para a investida dos espíritos que não desejam a nossa felicidade. Ninguém pode nos fazer mal, a não ser pelas portas do mal que encontramos em nós. Precisamos apagar as brasas íntimas a fim de que o fogo das influências negativas não se alastre em nosso caminho. A água apaga o incêndio. Jesus tem a fonte da água da nossa paz. Se estivermos irritados, usemos a água da paciência. Se nosso orgulho estiver ferido, usemos a água da humildade. Se nosso coração estiver cheio de mágoas, usemos a água do perdão. Se nossa mente estiver agitada, usemos a água da paz. Talvez estejamos cansados de sofrer, exaustos de tantas guerras e conflitos, sedentos por uma vida nova. Como no passado, Jesus continua junto ao poço na Samaria, oferecendo-nos a água do seu evangelho. Aceita um copo? Que cada um de nós possa aceitar um copo de cada uma dessas águas e que o plano espiritual possa fluidificar as nossas águas, colocando um pouquinho de cada um desses remédios: paciência, humildade, paz, perdão, para limpar o nosso coração e a nossa alma. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Vamos dar adeus aos melindres, adeus a tudo isso, e vamos beber na fonte da água do Evangelho de Jesus.